Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. Oremos. Nosso Deus e Pai, estamos em Tua presença, te agradecemos pela vida, pelos cuidados, te agradecemos por nos conceder mais um dia de vida e também este momento para estudarmos a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajude a entendermos a Tua palavra, aceitá-la, colocá-la em prática em nossa vida. Queremos pedir que abençoes todos os que estudam conosco, especialmente todos aqueles que pedem orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, as necessidades que tem, a fé que tem em Ti. Conceda as bênçãos conforme for a Tua santa vontade, Pai, que cada um dos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas não esmoreçam, não percam a fé, mas permaneçam firmes e confiantes em Ti. Pedimos especialmente que abençoes Marlene, abençoes Helena, Maria Márcia, Euríclis, Geraldo, Jair, Naldo Santos, a esposa Leide, que está em tratamento, Maria Nochelle Donazan, também Grisalda Souza, que pede especialmente pela sobrinha Joyce, foi batizada, que ela e a família permaneçam firmes na fé. Ó Pai, Tu conheces cada um, todos os nomes que eles nos enviam. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Estamos agradecidos a Deus por Ele nos dar este momento para juntos estudarmos a Bíblia. Lembrando sempre que é muito bom nós ouvirmos comentários, estudos, mas o mais importante é nós mesmos estudarmos a Bíblia. Tome a sua Bíblia, leia, ore a Deus, peça a iluminação do Espírito Santo para entender e Deus ele vai dar o entendimento. E assim, os comentários, juntamente com os seus estudos, vão aumentar o seu conhecimento e também dar a certeza de que você está fazendo a vontade de Deus em sua vida. Essa semana, no estudo que nós estamos fazendo, estamos falando sobre conhecendo a Deus. Falamos já a respeito do caráter de Deus, é um caráter que é puro, é onisciente, é onipotente, Ele é justo. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus paciente e também Deus é um Deus que nos estende a sua graça, o seu perdão. Falamos que Deus ele é santo, Deus ele é amor e queremos comentar um pouquinho hoje com vocês a respeito de Deus e a criação. Cremos que tudo que nós vemos foi criado por Deus. Deus, no princípio, criou todas as coisas. E este princípio, quando foi quando Ele deu forma a este planeta, porque Deus ele é um Deus eterno. Deus ele não tem princípio nem fim. Então, no princípio, Gênesis capítulo 1, verso 1, criou Deus os céus e a terra. O princípio que Ele estabeleceu da criação e da adaptação deste mundo para que pudesse ser habitado por seres humanos, por animais. E Deus então, aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1, ele é usado a palavra hebraica Elohim. Elohim quer dizer que é um Deus todo-poderoso. É um Deus que quando ele fala, o que não existia passa a existir. Este é o Deus que nós cremos, é um Deus poderoso. A palavra dele tem poder. E se Deus fala, as coisas acontecem. Depois, quando nós vamos a Gênesis capítulo 2 e no verso 7, aqui nós lemos também que é usada uma outra palavra hebraica para Deus. Gênesis 2, verso 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem tornou-se alma vivente. Aqui, esta palavra hebraica usada para o Senhor Deus é Javé. Javé, ela no hebraico, ela não tem as vogais, o A e o E. Tem apenas as consoantes, YH, WH, que é chamado de tetragrama. Essa palavra hebraica, YH, WH, ela não tem nem como pronunciar. Por quê? Porque não tem as vogais, então essa palavra é como se fosse um sopro, porque não tem como expressar no hebraico Javé.
Mas, quando nós lemos aqui essa palavra que foi colocada, as vogais, para que pudesse ser pronunciada, ela é traduzida então como Senhor, Yahvé Elohim, o Senhor Deus. Deus, irmãos, quando criou todas as coisas neste planeta, ele falou e tudo veio à existência. Mas quando ele foi criar o ser humano, ele não falou. Deus, ele fez com as suas próprias mãos. Deus tomou o barro e ali, moldando aquele barro, fez Adão. E depois que Adão estava pronto naquele barro, Deus se aproxima daquele Adão que estava ainda em forma de barro e sopra o fôlego de vida naquele barro que estava ali em formato de um ser humano. E quando Deus sopra nas narinas de Adão, ele passa a ser alma vivente. Então aqui nós entendemos que Deus, ele é um Deus pessoal, um Deus verdadeiro, um Deus que se aproxima, um Deus que tem contato com o ser humano. Primeiro ele moldou o barro com as suas próprias mãos, formou ali Adão, que foi o primeiro ser humano, e depois que aquele Adão está pronto no barro, Deus então sopra o fôlego de vida. É que nós falamos, YHWH é como se fosse um sopro, não tem como pronunciar. E Deus então, ele formando o homem do pó da terra, soprando nas narinas o fôlego de vida, o homem passou a se tornar alma vivente. Esse nome, Yahvé, do hebraico, oferece para nós um retrato íntimo de Deus. Ainda assim, Moisés ele utilizou ambos os nomes nos primeiros capítulos da Bíblia, Elohim e Yahvé, para revelar duas dimensões do caráter divino. A grandeza de Deus, Elohim é o Todo-Poderoso, e a proximidade de Deus do ser humano, formando com a sua própria mão. Deus poderia também ter falado e o ser humano ter vindo à existência, mas Deus não, ele moldou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vejam, a proximidade, a intimidade que Deus quer ter conosco. Irmãos, Deus é um Deus próximo de nós, presente. Deus está presente em toda parte, como nós já mencionamos aqui. Ele é um Deus onipresente, está presente em todas as partes, em todo o universo. Deus é um Deus que cuida de cada um de nós. Ele sabe exatamente as lutas, os problemas que nós enfrentamos, as necessidades que nós temos. E aí alguém pode perguntar, mas por que Deus me deixa sofrer? Por que Ele não realiza um milagre na minha vida? Ele vai realizar um milagre na sua vida, creia. O maior milagre que Jesus realizou em nós, em mim, em você, foi o milagre da salvação. Não existe maior milagre do que este. Sofrimento, tristezas, dores, todos nós temos. Ninguém está livre de um sofrimento neste mundo. E nós precisamos ter a certeza de que mesmo em meio à situação que nós estamos vivendo, que é uma situação, quem sabe, de enfermidade, uma situação de problemas financeiros, uma situação de problemas familiares, falta de emprego, Deus ele está vendo todas as coisas e cuidando de tudo. Mas tudo isso é consequência do pecado. Deus não criou o mal, Deus não criou o sofrimento, Deus não criou a dor. Tudo isso foi trazido em consequência do pecado, e quem provoca todas essas coisas em nós é o inimigo de Deus, é Satanás. E Satanás quer que nós, quando estamos sofrendo, coloquemos a culpa em Deus. E Deus só é lembrado então quando as coisas vão bem conosco. Temos um bom trabalho, temos dinheiro suficiente para nos mantermos, e ninguém está doente. Aí nós dizemos que é Deus que está abençoando. Mas quando vem a adversidade, nós queremos culpar Deus pela adversidade. E é Satanás que provoca isso, irmãos. Nós precisamos aprender isso em nossa vida e saber
que o mal ele não vai durar para sempre. É claro que nós poderemos até passar pelo descanso da morte com o problema que nós estamos atravessando, mas a nossa fé tem que estar alicerçada em Jesus, o nosso Senhor e Salvador, alicerçada em Deus Todo-Poderoso, Criador, o Deus que quer ter intimidade conosco, se aproxima de nós, como ele se aproximou quando formou Adão e Eva. E depois, todos os dias, Deus ia ao encontro de Adão e Eva no Jardim do Éden. E mesmo depois que Adão e Eva pecaram, Deus ainda foi ao encontro de Adão e Eva, não para condená-los e dizer assim, agora vocês vão morrer, eu disse que vocês iriam morrer? Não. Deus ele fez a promessa de que ele enviaria o descendente da mulher para poder resgatar o ser humano do pecado. Deus é um Deus de relacionamento. Deus não é um Deus que nos criou e nos deixou a nossa própria sorte. Mas, às vezes, nós cremos em Deus, mas não temos relacionamento com Ele. E é isso que nós queremos aprender juntamente com vocês durante esses estudos que nós estamos fazendo. Crescer num relacionamento com Deus. Mesmo que as coisas não estão indo bem conosco como nós gostaríamos, mas o nosso relacionamento com Deus ele não pode ser abalado. Ele tem que permanecer. Porque, como nós já estudamos a respeito da videira, Jesus e a videira nós somos os ramos, e os ramos só darão frutos se estiverem ligados à videira, se permanecerem na videira. Então nós precisamos permanecer neste relacionamento com Deus. Aqui nós encontramos uma verdade extraordinária, o Deus poderoso e o Deus da proximidade, o Deus que se aproxima de nós. Esse título que é usado no hebraico para Deus, Elohim, revela a sublimidade de Deus e este nome, Javé, ressalta a proximidade de Deus para com cada um de nós. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nos versos 27 e 28, nós lemos: ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É somente pelo poder de Deus que nós nos movemos e existimos. Não é por outro poder, não é porque nós nos cuidamos para não ficar doentes, não é porque nós procuramos sempre fazer as coisas corretas, é que nós nos movemos e existimos, não. É pelo poder de Deus em nós. Vivemos, nos movemos e existimos. Que Deus ajude para que possamos compreender esse Deus maravilhoso, poderoso, sublime, um Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas que criou o ser humano com as suas próprias mãos, a sua imagem e a sua semelhança. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós iremos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e pedimos a Deus que o Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a entendermos a vontade de Deus para conosco, entender o seu amor, o seu poder e na certeza de que nós vamos estar com Ele muito em breve nos céus, porque Jesus, Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou e prometeu que vai voltar para nos buscar. Que Deus nos abençoe.